A Bíblia vai dizer que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Isso está lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 4 ao 6. Hoje vamos falar sobre paternidade. A paternidade, assunto que não nos cansamos de falar. O cerne e o fundamento da nossa existência e da nossa identidade. Todos temos um anseio de saber sobre a nossa origem. Carregamos DNA, costumes, traços físicos, semelhanças, personalidade, crenças e um tanto mais de coisa dos nossos pais. Mas você já parou para pensar que também carregamos vários elementos da sua origem ainda mais remota? Como diz esse versículo, Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo, Ele te adotou como filha, Ele me adotou como filha. Você já pensou o que é ser filha de Deus? Significa que você carrega os mesmos elementos que existem em Deus. Você não carrega só o DNA do seu pai terreno, você carrega características, você carrega elementos do seu Pai Celestial, da sua origem mais remota, porque é de lá que você veio. Se você quer saber mais sobre o que um filho de Deus é capaz de fazer, é só olhar para Jesus. Jesus tinha todo o poder e autoridade e sempre fazia questão de dizer claramente de onde vinha todo esse poder. Do meu Pai, do seu Pai, do meu Pai, do Pai de Jesus. Ele não se cansava de dizer isso. A paternidade de Deus é o cerne de todas as coisas, porque se nós não soubermos quem somos, nem para onde nós estamos indo, e é o Pai que dá o destino para um filho, tampouco a gente vai saber o poder que a gente carrega para transformar esse mundo. A gente não vai conseguir ser tudo o que o nosso Pai Criador nos criou para ser. E talvez a gente não consiga realizar tudo que o nosso Pai Celestial deseja que nós realizemos nessa terra. Para quê? Como diz o versículo, que o nome dele seja ainda mais glorificado. Eu não sei para você, mas para mim, falar sobre paternidade é falar sobre confiança. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida eu percebo um movimento de Deus sempre no sentido de me levar a situações extremas e a lugares onde não me resta nenhuma outra alternativa a não ser confiar em Deus. Olha, eu confesso que eu não gosto muito de viver situações instáveis, não. Eu não sei o que vai acontecer amanhã e nem mesmo no final do dia. Isso me gera muita ansiedade. Mas também posso dizer que são através desses momentos de não saber o que vai acontecer e ter que trabalhar cada vez mais a minha fé e a minha confiança dependendo totalmente de Deus, é isso que me leva a experimentar ainda mais do seu amor, ainda mais do seu cuidado, da sua proteção, da sua provisão. E quantas vezes eu sou surpreendida. Por melhor que o seu pai terreno tenha sido, ainda assim, ele possivelmente falhou. Talvez ele não pôde realizar um sonho do seu coração. Talvez ele não tenha podido comprar algo que você tanto quis na infância ou na adolescência, ou até mesmo ele não pode te ajudar financeiramente hoje se você é adulta. Talvez você tenha até mesmo passado por dificuldades financeiras, porque embora o seu pai tivesse se esforçado ao máximo para oferecer o melhor para a família, ainda assim não era suficiente os recursos financeiros. A verdade é que a nossa relação com o nosso pai terreno acaba influenciando significativamente a nossa relação com Deus. Não somente a relação com o nosso pai, mas também a relação com a nossa mãe e com as figuras de autoridade na nossa vida vai de alguma forma remeter a Deus. Um exemplo, se você teve um pai terreno muito ausente, muito distante, que não demonstrava amor e parecia não se importar com você, pode ser que você pense assim sobre Deus, que ele está muito ocupado cuidando de outros filhos e filhas, que ele não tem tempo para você, quem é você na fila do pão, quem é você no meio de tantas filhas e filhos para Deus te ver e se importar com você. Eu sei bem o que são esses pensamentos, porque eu já pensei muito sobre isso, eu já senti muito essas coisas que eu descrevi aqui para você. Eu nunca conheci o meu pai biológico e eu nunca convivi com a figura de um pai. A única vez que eu pensei ter a oportunidade de ter um pai
foi quando a minha mãe engravidou da minha irmã e se casou. Me enchi de expectativa de que o meu padrasto fosse ocupar esse lugar e eu o chamava de pai, inclusive, mas infelizmente ele se permitiu ser usado por Satanás e se tornou o maior e o pior abusador da minha vida, me molestando sexualmente. Como enxergar o amor de um pai em meio a tantas faltas, desprezos, rejeições, agressões e abuso e falta de proteção? Somente através do amor de Jesus. Em Cristo temos esperança, em Cristo eu fui curada e em Cristo você pode ser curada. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do amor de Jesus. Portanto, se nós queremos conhecer quem Deus é, na paternidade dele, é só a gente ficar grudadinho em Jesus e conhecer cada vez mais a vida dele. Mas não pense que você vai sentir o amor de Deus do dia para a noite, não. Como tudo na vida é um processo. É importante entender como você funciona biologicamente para compreender o motivo de muitas vezes você demorar tanto para sentir de verdade o amor de Deus. Eu não sei com você, mas comigo levou 3 anos para que eu pudesse ter a certeza do amor de Deus por minha vida. Tudo que nós sentimos e pensamos, aquilo que nós acreditamos como uma verdade sobre a nossa vida, sobre as pessoas ou sobre nós mesmos, foi construída desde que nós estávamos ali na barriguinha da nossa mãe. A maneira como a nossa mãe recebeu a notícia da gestação, como as pessoas de importância na vida dela reagiram a essa notícia, se ela teve apoio ou não, se nós fomos desejadas por ela ou pelo nosso pai, tudo isso vai influenciar a maneira como nós nos sentimos sobre nós mesmas e como nós pensamos que as pessoas sentem a respeito de nós. Todas as experiências vividas, sentidas, percebidas e interpretadas por nós construiu conexões neurais em nosso cérebro que formaram caminhos automáticos sobre pensamentos e crenças. E quando eu falo de crença aqui, gente, eu não me refiro a crença em Deus ou alguma religião, tá? Mas sim a tudo aquilo que você acredita como uma verdade, mesmo que ela não seja de fato uma verdade. São situações que você interpretou de uma maneira e alguns sentimentos foram acionados dentro de você e deu um significado e você criou uma crença como ninguém me ama, sou rejeitada, ninguém se importa comigo. É uma crença, não tenho valor, não sei fazer isso, não sou capaz, não sou merecedora. São crenças. Então, ainda falando sobre a paternidade, eu quero dizer que se você viveu experiências onde, por melhor que o seu pai tenha sido, ainda assim você sentiu que ele não pôde estar presente em algum momento importante ou que ele não pôde realizar algum sonho seu, essas crenças talvez tenham sido construídas no seu cérebro, de que você pensa que Deus ele não vai estar presente nos momentos, que ele não vai te socorrer, que ele não vai te amparar. Agora eu te pergunto, você encontra muita dificuldade em crer que Deus te ama? Ou que Ele te vê? Ou que Ele se importa com você? Ou que Ele vai prover para você o que for melhor? Mesmo falar não para você também, para te proteger, para te guardar? Você conhece verdadeiramente o amor de Deus? Se não, abra o seu coração, porque quando você abre o seu coração para confiar em Deus, nos caminhos que Ele escreveu para você, nos propósitos e nos planos dele, você vai acessando essa paternidade. Quando falamos sobre identidade, automaticamente a gente liga a palavra a propósito, a identidade ao propósito. E é importante a gente entender que sim, eles caminham juntos. Mesmo que você saiba o seu propósito, se você não tiver uma identidade firmada em Deus, você vai ter dificuldade de cumprir esse propósito. Deus poderia ter me dado uma missão, um propósito, uma visão e promessas, mas se eu não acreditasse quem eu sou diante de Deus, eu não poderia talvez estar aqui fazendo um vídeo porque ia me sentir insegura. E Satanás, ele tem feito essa artimanha aí na vida de todo mundo, tentado roubar o propósito, a missão, afetando a identidade e a crença de valor. Ele lança pensamentos de inferioridade, de comparação, sentimento de insegurança, de incapacidade. E a gente passa a achar o quê? Que Deus privilegia outras filhas e que não tá nem aí pra gente, que Ele torna tudo mais fácil para o outro e tudo pra gente é mais difícil. E nesse jogo de competição, a gente acaba se excluindo da família de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez a sua família tenha te excluído, talvez os seus amigos lá da escola te excluíram, fizeram bullying com você, te humilharam, talvez o mundo te excluiu e você sente que não pertence a esse mundo. Você precisa se incluir.
Aquilo que as pessoas não foram capazes de fazer por você, você precisa fazer por você mesma, porque Deus te incluiu nesse mundo com um propósito. Eu, gente, me senti assim por mais de 35 anos. Eu me sentia excluída da minha família, do mundo, mas eu lembro que um dia o Espírito Santo me levou em oração a declarar: mundo, se prepara, porque eu cheguei, eu me incluí aonde eu fui excluída. Você precisa fazer o que ninguém fez por você. Nosso maior erro é ficar esperando que as pessoas façam aquilo que somente nós podemos fazer. O Pai já te deu a vida, dons, talentos, habilidades, capacidade. Você só precisa embarcar nessa jornada com toda a força do seu coração e viver na confiança de que o seu Pai não vai te desamparar. Crer que Ele te vê, que Ele se importa com você e que Ele vai prover o que for necessário, que Ele também vai te treinar e vai te preparar para o destino que Ele mesmo planejou para você. Sim, dentro desses processos pode ter certeza que os nãos vão vir com muita dor, mas vai gerar grandes propósitos. Dores com propósitos, lágrimas com propósitos, e tão logo você vai perceber e ter a certeza de que Deus te ama e tem um grande plano através da sua vida. Eu gosto de pensar numa cena quando a gente fala sobre sentir que Deus ama ou privilegia outros mais do que a nós. E eu gosto de imaginar uma mesa bem grande, gigantesca, como aqueles filmes medievais de reis e castelos, assim, sabe? E aquele monte de filhos sentados à mesa e o rei na ponta, né? Você conseguiu imaginar aí? Tá. Agora imagina que, de repente, essa mesa encolhe e ela fica pequenininha para dois. E aquele rei e pai que estava tão distante, você tendo que dividir aquela mesa com tantos irmãos, se torna você e ele, só você e ele. Ali você passa a deixar de acreditar que é apenas um pontinho inexistente e invisível e imagina que ele está diante de você, olhando dentro dos seus olhos. Esses olhos estão atentos apenas para você agora. Os ouvidos dele é todo seu, só para escutar você. É isso que eu também entendo quando eu penso sobre Deus ser onipresente. Ele é aquele que é único e que está disponível para todos, mas também unicamente só para você, só para outra irmã e só para outra, ok? Para mim fez todo sentido e me curou muito essa visão que Deus me deu. Não dá para imaginar isso com a mente humana às vezes, né? Porque nós não podemos estar em todos os lugares, mas Deus sim. Nós estamos falando do Deus onipresente, do Deus criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, que tudo vê. Pense sobre isso. E no caminho de conhecer a paternidade de Deus, não se esqueça também de nomear os seus sentimentos em relação ao seu pai terreno, de liberar perdão para ele e de aceitar Deus como o seu Pai Celestial. Esses pontos que eu disse aqui são extremamente importantes para a sua cura na relação com o seu pai terreno. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo e anota, tá? Eu sei que eu poderia continuar falando aqui muito mais sobre esse assunto, mas esse vídeo já está grande demais. Então, eu me despeço e eu oro para que você mergulhe no intenso e verdadeiro relacionamento íntimo com Deus, o seu Pai, o seu Criador, e que você possa perceber e sentir esse amor, como Paulo vai dizer em Efésios 3, versículos 18 e 19. Diz assim, olha: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Olha isso, gente, que versículo lindo. Quando a gente conseguir compreender pelo menos um pouquinho desse amor de Deus, a gente vai ser tão cheio e transbordar tanto. É isso que eu tenho vivido, experimentado e busco continuar vivendo ainda mais para transbordar na vida de outras pessoas. Que seja assim com você também. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe, que Deus te abençoe. Até o próximo Drops Emocionais.